Bom, então vamos iniciar esse vídeo com esse exemplo, o exemplo 2, que é determine a área da região do primeiro quadrante, que é limitada acima por y igual a raiz de x e abaixo pelo eixo x e pela reta y igual a x menos 2. Lembrando que essa função raiz de x ela tem um gráfico muito conhecido, que é esse aqui, né? Y igual a raiz de x, e o gráfico da função y igual a x menos 2 também é um gráfico simples, porque y igual a x vocês já sabem que é essa reta, é a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Agora, y igual a x menos 2 vai ser a reta que passa por menos 2 no eixo y, com a mesma inclinação de y igual a x. A inclinação é 1. Então você vai ter uma reta assim. Pronto, então o nosso objetivo aqui é traçar, né, essa curva e essa reta simultaneamente no mesmo gráfico para a gente tentar entender qual é a região de que ele está falando. Então, em primeiro lugar, vamos ao gráfico dessa região. Bem, então você tem aqui y igual a raiz de x, aqui você tem y igual a x menos 2, e veja que ela é limitada, né, acima por y igual a raiz de x. Agora abaixo tem duas possibilidades, ele falou no eixo x, então o eixo x é esse pedacinho aqui, e a reta y igual a x menos 2, que é essa daqui. Portanto, a nossa região é essa. Eu quero saber quem é a área dessa região. Então observe que nós temos aqui agora uma dificuldade, porque se a área é a integral de a até b de f de x menos g de x dx, onde f é a função que está por cima e g é a função que está por baixo, por cima claramente a gente tem a função y igual a raiz de x, mas por baixo nós temos duas possibilidades. Você pode ter aqui essa reta, ou você pode ter essa reta. Assim, nós vamos ter que dividir essa região em duas. Você vai traçar aqui uma paralela ao eixo y, e aí você vai calcular, vamos chamar essa região aqui de A1. Então vamos dizer que isso aqui é A1, essa área, né? E essa outra área é A2. Então você vai ter que calcular separadamente A1 e A2, e no final você vai somar essas duas quantidades que você vai encontrar aqui. Assim, vamos ao nosso segundo passo, que é determinar os elementos da integral. Então, primeiro eu vou considerar aqui a região de área A1. Pronto, então se você olhar para a região de área A1, vamos primeiro determinar os limites de integração, né? Então aqui, ó, limites de integração. Certo? A integral vai ser uma dessa aqui. Os limites de integração, então olhe para A1. Essa região ela está compreendida no eixo x de 0 até quem é esse valor aqui. Esse valor é justamente onde essa reta y igual a x menos 2 toca o eixo x. Então onde é que ela vai tocar o eixo x? Vai ser justamente quando y for igual a 0. Então você tem o seguinte, né? Se você faz y igual a 0, isso implica x menos 2 igual a 0, então o x é igual a 2. Quer dizer que esse valorzinho aqui é 2, ou seja, os limites de integração, nesse caso aqui, são x igual a 0 e x igual a 2. E aqui você vai dizer quem são as funções, né? Funções para o integrando. Então as funções do integrando, ora, quem é f de x a gente chamou a função que fica por cima, né? F de x é a que fica por cima. Então, tá por cima aqui, ó, na região A1, raiz de x. E a função que fica por baixo é essa reta aqui.
Ora, quem é essa reta? Essa reta, gente, é y igual a zero. Ou seja, g de x igual a zero. Então aqui você tem função que está por cima, função que está por baixo. Agora vamos para a região de área A2. Então, na região de área A2, quem vão ser os limites de integração? Mesma coisa, vamos lá. Na A2, veja que agora a tua região está compreendida de 2 até esse pontinho aqui, né? Que vai ter essa coordenada aqui, que eu ainda não sei quem é. Mas como é que você vai determinar a abscissa desse ponto? Ora, esse ponto é justamente o ponto de interseção da curva y igual a raiz de x e da reta y igual a x menos 2. Então, nesse caso, você iguala a raiz de x com y igual a x menos 2, então x menos 2. Você iguala os y, né? Se você elevar isso ao quadrado, fica x igual a x menos 2 ao quadrado, ou seja, você vai ficar aqui, está aqui na frente, x igual a x ao quadrado menos, desenvolve aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, fica menos 4x, mais 2 ao quadrado, que é 4. E aí, isso daqui é x ao quadrado, esse x passa para lá, vai menos, então fica menos 5x, mais 4, igual a zero. Ora, quem são as raízes dessa equação? Então, você procura dois números cujo produto seja 4 e cuja soma seja 5. Então, isso aqui vai dar x igual a 1 ou x igual a 4, né? Então, 1 vezes 4 dá 4, 1 mais 4 dá 5. Exatamente o que está aqui. Ora, então, veja que pela figura está claro, então, que esse valor que você encontra aqui é justamente o x igual a 4. Certo? Então, ou seja, os limites de integração são, nesse caso, x igual a 2 e x igual a 4, que é onde a tua região está compreendida, né? Observe que esse 1 que você achou aqui, ele é descartado, né? Porque se você colocar 1 aqui, ele não satisfaz essa equação. Você joga 1 aqui, fica 1 igual a menos 1. Então, 1 não satisfaz essa equação. Essa equação só é satisfeita, na verdade, por 4, né? Então, você colocar 4 aqui fica 2 e 4 menos 2 dá 2. Porque, na verdade, x igual a 1 e x igual a 4, elas são soluções dessa equação e não dessa, né? Certo? A que eu estou resolvendo é essa daqui. Então, de fato, a única solução aqui que nos interessa é x igual a 4. Pronto. E você tem aqui as funções para o integrando, né? Funções para o integrando. Nesse caso aqui, você vai ter a função que fica por cima, é a raiz de x, né? E a função que fica por baixo, claramente, é a reta g de x igual a x menos 2. Pronto, então você está com todos os elementos para calcular as duas áreas. Agora, para calcular a área, vamos dizer que a área total seja A. Então, obviamente, A é A1 mais A2. Ou seja, quem é A1? A1 vai ser a integral, então aqui a região A1, os limites são 0, 2. Então, integral de 0 até 2, da função que está por cima, que eu sempre tenho chamado da f, né? E GA que está por baixo, então vai ser raiz de x menos 0. Então, é simplesmente raiz de x dx. E a outra integral, que dá a área A2, ela vai ser a integral de 2 até 4. Da função que está por cima, a gente viu aqui que era raiz de x, ó, menos a função que está por baixo, a gente viu aqui que era x menos 2, dx. Pronto, então você ficou aqui com essas duas integrais. Só organizando as duas, você fica com integral de 0 até 2, raiz de x dx, mais integral de 2 até 4. Aí aqui você vai ficar com raiz de x menos x e menos por menos mais 2 dx. Vamos atrás das primitivas, lembrando que tu está atrás da primitiva de raiz de x, que é x elevado a 1 meio.
E a primitiva disso é x elevado a 1 meio mais 1 dividido por 1 meio mais 1. Quer dizer que, bom, 1 meio mais 1 dá 3 meios, né? Então vai ficar x elevado a 3 meios dividido por 3 meios, que é a mesma coisa que 2 terços x elevado a 3 meios, né? Então é o que vai aparecer aqui. 2 terços de x elevado a 3 meios, isso aqui de 0 até 2, essa primeira, mais, aí essa segunda, primitiva de raiz de x, 2 terços de x elevado a 3 meios, primitiva de menos x é menos x quadrado sobre 2, e primitiva de 2 é 2x, isso de 2 até 4. Agora você faz essas contas, você fica aqui com 2 terços, aqui você vai substituir o x por 2, então fica 2 elevado a 3 meios, mais, essa daqui tem um pouquinho mais de conta, né? Sim, essa daqui é isso, obviamente, aplicado a 2, aí menos isso aqui aplicado a 0, que é 0, por isso que eu não coloquei aqui. Agora, essa outra, você vai ficar com 2 terços de 4 elevado a 3 meios, menos 4 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 4. Então, aplicou a primitiva no limite superior de integração e subtrai agora dela mesma aplicado a 2, né? Então, 2 elevado a 3 meios, menos 2 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes 2. Pronto. Então, você vai fazer todas essas contas, né? Todas essas contas aí. Se você tiver dificuldade, eu posso ajudar aqui dizendo para você, por exemplo, ó, que 2 elevado a 3 meios, isso é raiz quadrada de 2 ao cubo, que é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 2, ó. Aí esse quadrado cancela com a raiz, aí fica 2 raiz de 2, por exemplo. Você tem, por exemplo, 4 elevado a 3 meios, é raiz quadrada de 4 ao cubo, ou raiz de 4 quadrado vezes 4, que é igual a 4 raiz de 4. Só que raiz de 4 é 2, então isso aqui dá 8, né? Pronto, aí você faz todas essas contas aqui, pause esse vídeo e faça as contas. O resultado disso aqui vai ser 10 terços. Agora eu quero chamar a atenção de vocês que a questão da área entre curvas, você pode tratar isso considerando, no lugar de funções de x, funções de y. Assim, porque toda vida a gente tem feito aqui a questão colocando y em função de x. Mas só que às vezes você pode colocar x em função de y e isso pode ser uma vantagem para você achar a área. Por exemplo, considere essas situações bem aqui, ó. Então você tem essas 3 situações aqui. Claro que você tem diversas situações que podem acontecer, mas só para ilustrar, né? Vamos dizer que para esse primeiro caso você tem aqui um valor C e aqui você tem um valor D, ó. E aí você pode se perguntar qual a área dessa região. E aí, essa curva, por exemplo, que está aqui do lado esquerdo, ela é uma curva assim, ó. Ela é tipo x igual a g de y. E essa curva que está do lado direito, ela é uma x igual a f de y. Então, nessas situações que você tem tipo uma curva assim que está na vertical, você está escrevendo x em função de y. X em função de y. Obviamente, se você fosse considerar y em função de x aqui, nem seria função, né? Porque se você vem com uma reta aqui, ó, e você passa uma reta paralela ao eixo y, essa reta tocaria a sua curva em mais de um ponto. Então ela não seria função, você pensando y em função de x. Mas se você coloca ela como x em função de y, você passa aqui uma paralela ao eixo x, agora sim, cada curva dessa é tocada apenas uma vez por uma reta paralela ao eixo x, quer dizer que colocando x em função de y, aqui de fato você está trabalhando com funções. Então, é isso que está acontecendo aqui. Você pode ter aqui, ó, x igual a g de y, x igual a f de y, x igual a g de y, x igual a f de y. Então, sempre
uma função, eu vou botar novamente aqui, ó, um C, aqui tem um ponto de interseção, tá vendo? E aqui é um D. Então você pode buscar a área dessa região. E aqui você tem dois pontos de interseção, que eu vou chamar aqui de C e aqui de D. E aí você pode buscar por essa área. Só que diferentemente do caso anterior, agora você vai pensar numa curva que está pela direita e numa curva que está pela esquerda, para todos esses casos aqui. E o intervalo de integração, observe que ele está figurando agora no eixo Y. Pronto, então se você fosse calcular a área dessas regiões, é claro que você consideraria agora retângulos horizontais, para fazer uma aproximação dessa área. Então consideraria as somas de rima, aquele negócio todo, passa o limite, faz aquelas contas, e aí você chega que uma área de uma região como essa, ela vai ser dada por integral de C até D, né, que é o intervalo no qual a região está compreendida, da função que está pela direita, menos a função que fica pela esquerda. Então, a área agora vai ser calculada dessa forma aqui. Então, vamos agora considerar esse exemplo 3, que se você perceber é o mesmo exemplo 2. Determinar a área da região do primeiro quadrante, que é limitada acima por y igual a raiz de x, abaixo pelo eixo x e pela reta y igual a x menos 2, né? É a mesma coisa, inclusive já coloquei o gráfico aqui, porque a gente já fez no exemplo anterior, né? É interessante você observar que quando aqui é 4, ó, então 4, quem é a imagem de 4? Aqui. Então aqui você está justamente nas duas curvas, você está, por exemplo, em y igual a raiz de x, então você calcula a raiz de 4, dá 2, né? Então 2 é esse outro valor aqui. Observe que quando você olha para essa região, se você passar aqui uma paralela ao eixo x, ó, então você só tem duas possibilidades, ou melhor, uma possibilidade para a função que fica pela direita e uma possibilidade para a função que fica pela esquerda. No exemplo anterior, a gente, fazendo y em função de x, tinha duas possibilidades de funções que ficavam por baixo. Mas aqui, considerando pela direita e pela esquerda, tu tem uma possibilidade para cada uma delas. Quer dizer que você pode chegar aqui e dizer o seguinte: a área é... Ora, então vai ser A igual a integral, a região está compreendida de 0 até 2, e aí você coloca f de y menos g de y, dy, onde f de y é a função que está pela direita é a reta. Então você já sabe que se y é igual a x menos 2, quem é x? X, você passa menos 2 para lá, vai ser y mais 2. E a função que está pela esquerda, aqui é y igual a raiz de x, né? Então, quem é x? X vai ser y ao quadrado. Então, você acabou de colocar x em função de y para essas duas situações. Pela direita, tu vai ter essa. Então, vai ficar integral de 0 até 2. Aí, f de y vai ser y mais 2, que é essa daqui, né? Essa vai ser a f de y. E essa daqui vai ser, ó, a g de y, que é a que fica pela esquerda. Então, menos y ao quadrado dy. Então, agora o teu problema é só resolver uma integral. No caso anterior, a gente teve que resolver duas, né? A primitiva disso aqui é y quadrado sobre 2. Aí fica mais 2y menos y ao cubo sobre 3. Isso aqui de 0 até 2. Então, substitui aqui por 2, fica 2 quadrado sobre 2, mais 2 vezes 2, menos 2 ao cubo sobre 3, menos tudo isso aplicado a zero, que vai dar zero, né? Jogar zero aqui nos y. Ó. Então, você fica com 2 ao quadrado sobre 2 é 4 sobre 2, que é 2, né? Aqui fica mais 4 e aqui fica 2 ao cubo, que é 8 terços. Então, isso dá 6 menos 8 terços. Tiro o mínimo aqui é 3, 6 vezes 3, 18, menos 3 dividido por 3 dá 1 vezes 8 dá 8, então você tem 10 terços. Exatamente o mesmo valor que a gente encontrou no caso anterior e de uma forma assim muito mais simples, né? Vale ressaltar aqui que eu já usei as informações que foram descobertas anteriormente, né? Mas é claro que se você não tivesse nenhuma informação dessa, aí você teria esse ponto de interseção, como é que você acharia aqui 2?
Da mesma forma que você tinha igualado y com y, você, se quiser, poderia igualar aqui o x com o x, né? Ó. Esse x iguala com esse x, aí ficaria y quadrado igual a y mais 2. Ou seja, y quadrado menos y menos 2 igual a zero. Quem são as raízes dessa equação? Basta você procurar dois números cujo produto seja menos 2 e cuja soma seja 1. Ora, esses números são menos 1 ou y igual a 2. Né? 2 vezes menos 1 dá menos 2 e 2 menos 1 dá 1. Então, y igual a 2 é justamente esse ponto que vocês estão vendo aqui. Y igual a menos 1 é outra possibilidade que aconteceria aqui embaixo. Né? Não dá nem para desenhar aqui, porque minha folha acabou. Mas enfim, você poderia igualar o x e encontrar limites de integração, como a gente fez no outro caso, né? E por fim, nós consideramos, de novo, o mesmo exemplo. Determine a área da região do primeiro quadrante, que é limitada acima por y igual a raiz de x, abaixo pelo eixo x, e pela reta y igual a x menos 2. Então eu quero calcular essa área. O que é que você pode fazer também para calcular essa área? Uma outra forma é você combinar essa região com regiões que têm áreas conhecidas, como por exemplo essa região aqui, ó. Você está vendo que é um triângulo. Isso aqui é um triângulo reto. E a gente já viu aí nos exemplos anteriores que aqui era 2, né? Então isso é um triângulo com base medindo 2, né? Essa base aqui mede 2. E a altura a gente viu aqui que também mede 2. Ora, essa área aqui, eu vou pintar de preto agora. Ó. Toda essa área aqui, ó. Pintando aqui com um preto fraquinho, né? Toda essa área dessa região que eu pintei de preto, ela é fácil de ser calculada, né? Certo? Ela é fácil de ser calculada. Porque você tem o seguinte, eu vou até colocar aqui de preto, ó. Essa área A1, certo? A1, ela vai ser quem? Ela é a integral de 0 até 2, ó. Até 2 não, até 4, perdão. Integral de 0 até 4 da função raiz de x dx. Essa que eu pintei de preto, ó. Ora, isso aqui dá o quê? Isso aqui, a primitiva de raiz de x, a gente já sabe que é 2/3 de x elevado a 3/2, de 0 até 4. E isso daqui vai ser igual a 2/3 de 4 elevado a 3/2. Acho que eu já fiz essa conta hoje aqui, não foi? 4 elevado a 3/2. Isso é raiz quadrada de 4 ao cubo. Isso aqui é 4 quadrado vezes 4 aqui dentro da raiz, né? Então é 4 raiz de 4. 4 vezes 2, que é 8. Então você ficou aqui com 2/3 vezes 8, né? Então isso dá 16/3. Ok. A área em azul foi só essa, né? Ó. Essa daqui. Que é a que a gente quer. Vou chamar ela de A, né? Certo? Quem é a área de azul? Bom, essa é a que eu quero saber. Vou deixar ela na interrogação aqui. Agora, essa área de vermelho, eu vou chamar ela de A2. Então, A2 é a área do triângulo. A área desse triângulo é o quê? Base vezes a altura dividido por 2. A base é 2, a altura é 2, dividido por 2, isso aqui dá somente 2. Ora, então, daí, para você achar a área que você quer, que é a área em azul, basta você pegar a área A1, que é a de preto, que é toda essa área aqui, toda essa área, e você subtrair dessa área de preto essa área de vermelho. Então sobra a área de azul. Então vai ser A1, né? Você vai pegar A1 e aí você vai subtrair a área do triângulo. E aí, feito isso, quem é A1? 16/3 menos, e A2 foi 2, né? O resultado é 3 por 3 dá 1 vezes 16 dá 16, menos 3 vezes 2 que é 6, então 10/3. É outra maneira que você pode utilizar para achar a área entre curvas. É você se fazer valer da área de alguma região já conhecida, como um triângulo, um retângulo. Aí depende da situação.